Ok, continuando aqui então com Física 3, Eletricidade e Magnetismo, uma parte experimental. Nós estamos no capítulo 9 e hoje nós vamos começar a conversar sobre o osciloscópio. Então, para que vocês tenham noção, esse aparelho aqui em cima é a nossa nova fonte de tensão. A diferença é que esse aparelho ele é um gerador de funções. Então nós vamos ter aqui, a partir de um certo referencial, ele vai nos gerar diferenças de potencial para valores positivos, volta para o zero e gera valores negativos. Então, sempre em relação ao nosso referencial, ele vai estar fazendo oscilações de potencial elétrico, tá certo? E o que ele faz? Ele muda a frequência com a qual ele faz essa oscilação, tá? Então, vamos ver aqui, ó. Nós temos aqui na parte de cima diferentes valores onde ele fala qual é o range, qual é a faixa, tá? Então, aqui nós temos faixa de 10 Hz, 100 Hz, 1 kHz, 10 kHz, 100 kHz e 1 MHz. Aqui é o tipo de função que a gente está oscilando, então nós vamos trabalhar aqui ó, na configuração de senoidal, tá certo? Tem outras funções que não importam para a gente nesse momento. Esta parte do sweep output não importa para a gente, são outras funções possíveis de se trabalhar, não vamos nos preocupar com isso agora. Este aqui também não, que é o offset, mas eu vou falar para vocês o que seria esse offset. Como a diferença de potencial ela oscila em relação ao zero, eu poderia fazer ela oscilar não em relação ao zero, mas em referência ao 5 ou em referência ao menos 5, tá certo? E aí tudo oscilaria em torno desse ponto central. Nós não vamos trabalhar com isso hoje, estamos preocupados em olhar apenas oscilações em torno do zero. E aqui sim, ó, olhem pelo menos aqui só na amplitude, depois eu vou explicar tudo isso daqui. Olhem nessa amplitude, estão vendo aqui, ó? Quanto menor o valor de amplitude, tudo isso aqui é no eixo Y, diferença de potencial, ó. Então, mais diferença de potencial, menos diferença de potencial, tá certo? E esse botão aqui é onde a gente seleciona lá a separação entre as ondinhas, onde a gente faz a escolha da frequência, tá certo? Uma vez que foi definido qual é o valor máximo que a gente tem aqui na sua década. Eu posso alterar aqui, ó, para uma outra década de frequências, e aqui, ó, frequências baixas indo para frequências altas, tá? Porque tudo isso daqui é alteração do valor do nosso potencial em função do tempo no eixo X, tá bom? Então, num primeiro momento, é só para mostrar para vocês como que a gente faz aqui a geração de a nossa tensão alternada no tempo para diferentes valores de frequências, tá? Então, este aparelho aqui é o gerador de funções. Esse outro aparelho aqui de baixo que é o nosso osciloscópio. Esse osciloscópio aqui, ele entra no lugar do nosso voltímetro. Porque o nosso voltímetro ele faz leituras lá de potencial DC, que é contínuo, e AC, que é alternado, mas ele lê os seus valores médios, os seus valores RMS, tá certo? Esse aqui não. O osciloscópio sempre dá para a gente uma leitura de qual é o valor de tensão em função do tempo, tá? Então, vamos ver agora aqui no que nós estamos usando esse osciloscópio. Depois explico as funcionalidades dele. Aqui à direita, nós temos um circuito básico para poder trabalhar com o osciloscópio. Vejam que este gerador de funções é este cabo preto que veio aqui, ó. E exatamente aqui nesse ponto vermelho e preto é que nós estamos aplicando essa diferença de potencial. Então esse aqui é o nosso zero referência e esse ponto vermelho é aquele que vai ter oscilações para cima e para baixo em relação a esse zero no nosso potencial. Seguindo do nosso gerador de funções, ó, o circuito vem por aqui pela protoboard e passa por este resistor. Depois do resistor ele vem para um capacitor. E do capacitor ele volta para a nossa fonte. Então, eu só botei aqui um resistor e um capacitor para a gente estudar as funções do osciloscópio. O osciloscópio ele trabalha sempre com duas pontas, tá certo? Nós vamos medir a diferença de potencial assim, ó. Tem uma ponta pequenininha como essa, que é sempre o nosso eletrodo aqui de referência. E esta ponta de prova aqui, que a gente trabalha com ela no sistema de molinha, ela apresenta uma garra para que a gente coloque no circuito, é onde eu estou medindo o potencial em relação a esse ponto. Geralmente nós chamamos esse ponto aqui de terra, tá certo? Então vejam, esta ponta aqui é um canal, o nosso osciloscópio permite que nós façamos leituras múltiplas de diferença de potencial, tá? Enquanto que o outro canal está aqui, ó, veja, o terra dele está aqui, eu coloquei aqui nesse caso, e a ponta de prova está no outro extremo.
Para ficar mais didático para vocês, vamos trocar tudo isso daqui, ó. Vou só inverter aqui. Dado que o nosso terra, o nosso referencial do gerador está aqui, vamos colocar também o terra do nosso osciloscópio no mesmo ponto do gerador, tá certo? Então vejam, esse aqui, ó, eu estou pegando agora o que? Estou medindo a diferença de potencial no conjunto capacitor-resistor. E tudo isso é a mesma coisa, olha, que a diferença de potencial que foi introduzida aqui pela fonte, pelo nosso gerador de sinais. A outra ponta de prova, eu vou avaliar apenas o que está acontecendo aqui para a gente, ó, por exemplo, em cima do capacitor. Então eu coloquei o terra no mesmo ponto de todos aqui e o sinal que está sendo medido está aqui, do outro lado do capacitor. O que nós queremos aqui então? O osciloscópio ele tem uma estrutura interna de utilização, de funcionamento, que vai estar sendo explicado para vocês na aula, mas basicamente a gente, neste caso aqui, tem um canhão de elétrons. Esses elétrons são acelerados na direção desta tela. Quando esses elétrons batem nessa tela, nós temos aqui um processo de conversão dessa energia cinética dos elétrons numa excitação de alguns elétrons desse material que forma a tela. E quando esses elétrons do material que formam a tela voltam às suas condições de equilíbrio energético, eles emitem fótons dessa corzinha verde aí, tá certo? Mais detalhes de como isso é formado a gente pode discutir na aula. O que nós temos aqui então é diferença de potencial em função do tempo. Vamos aos botões do osciloscópio. Para isso eu vou deixar apenas a fonte. Um sinal só. Então o que nós temos aqui? Este primeiro botão ele dá a intensidade do que nós estamos vendo, tá certo? Enquanto que o botão de baixo ele focaliza o nosso sinal, tá? Então vamos supor que aqui está bem focalizado e aqui está uma boa intensidade, espero que esteja bem no vídeo. Nós temos um botão aqui que é ground. Esse botão ground aqui, logo aqui embaixo, ele zera todo o sistema. Então não está entrando sinal nenhum no nosso primeiro canal. Então este daqui, ó, é todo o comando do primeiro canal. Aqui tem um botão de posição, então eu posso deslocar ele relativamente, tá? Então idealmente nós vamos colocá-lo aqui, ó, no centro, né, bem em cima do eixo X, tá? E depois disso a gente desativa o botão do ground e tá aí a função do nosso gerador. Aqui é o modo de exibição que nós temos. Eu posso exibir o canal 1, ou posso exibir o canal 2 junto, ou posso exibir só o 2, tá certo? Nós estamos nesse caso vendo só o canal 1. Depois a gente vê o que acontece quando tivermos dois canais. Tem um outro comando aqui que se eu tiver os dois canais ele bota uma alteração que é o chop, que ele vai alternar entre o 1 e o 2 para a amostragem. Mas vamos ficar só com o canal 1. E aqui, ó, da mesma forma que a gente altera no voltímetro o fundo de escala para leituras, a gente pode alterar aqui, ó, neste botão do osciloscópio. É exatamente o mesmo sinal na tela, só que eu estou mudando a forma de ver esse sinal, tá? Então, vejam, essa amplitude e essa amplitude, em termos de sinal, não mudou nada. É o mesmo sinal. Eu só mudei o fundo de escala no qual eu estou fazendo essa leitura, tá? E como que nós sabemos qual é a leitura? Aqui está escrito volts por divisão, tá? Ou seja, a nossa leitura aqui, ó, o botão está dizendo para a gente que aqui é 1 volts por divisão. O que é volts por divisão? Cada um desses quadradinhos maiores aqui, ó, estão vendo esses riscos horizontais? Então a separação entre dois riscos horizontais, nesse caso, vale 1 volt. Se fosse assim, olha, partindo do zero, esta leitura aqui seria o quê? 1 volt até aqui, 1 volt até aqui, e ele está pegando mais dois risquinhos pequenos aqui. Cada subdivisão dessa interna aqui, ó, é 0,2 volts. Então nós vamos 0, 0,2, 0,4, 0,6, 0,8 e fechou 1 volt, tá? Então essa leitura em voltagem aqui é 2,4 volts na sua amplitude. Por exemplo, eu poderia vir aqui e diminuir isso, ó. Agora a leitura aqui é o quê? 2 volts por divisão. Então aqui seriam 2 volts mais o 0,4 que está ali acima, certo? Então este comando aqui é o comando de amplitude. Lembrando que ele é muito sensível, ele tem um botãozinho interno aqui também, olha, que é um botãozinho de ajuste mais fino. Para a gente trabalhar com ele é importante sempre ter certeza de que isso aqui está travado, ó, tá?
Do mesmo forma que temos todo esse comando aqui para o canal 1, temos também todo este comando aqui igualzinho para o canal 2. Então aqui eu vou mostrar o canal 2 no ground. Veja a posição dele, ó. A gente pode deslocar ele para cima ou para baixo, tá vendo? Então vou também aqui colocar ele aqui no 0. Vamos tirar a função ground dele. Então, ó, vamos ver aqui, ó. Este aqui é o canal 1, onde nós temos toda a nossa fonte, tá certo? E esse aqui é o canal 2, é um sinalzinho de amplitude menor, que é o que a gente está medindo aqui em cima apenas do capacitor, tá certo? Então veja, ele permite que a gente faça medidas de 2 sinais simultaneamente, né? Esse osciloscópio. Tem outros osciloscópios que tem mais do que 2 canais, pode ter até 4 canais. Vocês vão ver depois, quando tiverem em eletrônica, que vocês vão trabalhar com o osciloscópio digital. Ele não só tem 4 canais, como cada canal você pode trabalhar inclusive com uma cor diferente, tá certo? Esse aqui só tem uma cor para a gente trabalhar. Então essas duas colunas aqui são os comandos da parte vertical, a amplitude da voltagem. Nesta outra ponta aqui, onde está escrito horizontal, é todo o nosso comando da parte temporal. Então aqui nós também estamos escolhendo, olha, se eu colocar aqui neste momento, a leitura que está aqui, eu não sei se está aparecendo para vocês no vídeo, está em milissegundos, ó, ms. Então aqui nós temos, ó, 1 é a leitura do risco interno, 1 milissegundo. O que é isso? Segundos por divisão. Se nós olharmos esse quadradinho grande aqui, ó, certo? Cada quadradinho grande desse aqui, então, corresponde a 1 milissegundo, tá? Então, daqui até aqui é 1 milissegundo, daqui até aqui são 2 milissegundos e assim por diante. Se nós alterarmos a frequência do sistema, vai alterar a leitura, ok? Então essa é a parte de controle. Aqui, ó, mudando aqui, o sinal não mudou nada, só mudou a forma como a gente está fazendo a leitura, né? Se eu mudar no gerador de funções, de fato mudou a frequência. Bom, uma coisa muito importante aqui, gente, é que neste caso o osciloscópio está mostrando para a gente toda a leitura do canal 1 e do canal 2. Eu deixei isso setado para os dois. Só que vocês vejam que está tudo correndo ali em função do tempo, está muito difícil da gente fazer uma leitura. Então o que acontece? O osciloscópio ele tem uma função para a gente, que é a função de trigger. Isso está escrito aqui embaixo, ó. Então está escrito aqui qual é a fonte de trigger que nós queremos utilizar. O que é o trigger? É o nosso gatilho, né? Então é a ferramenta que vai dizer para a gente a partir de quando deve ser considerado um valor numérico para que se comece a fazer a amostragem. Porque a nossa amostragem na tela aqui, ela sempre começa da esquerda e vai fazendo uma curva aqui à direita. Os elétrons incidem aqui apenas uma vez e fazem esse percurso total. Como existe um tempo muito longo durante a qual essa luminosidade da tela fica exposta aos nossos olhos, para a gente está aparecendo aqui, ó, que todas essas curvas aí são contínuas, mas elas não são. Deixa eu ver se eu consigo fazer ela sumir aqui de alguma forma. Não, nem assim eu não consigo, acho. Eu tô aqui, ó. Estão vendo passar ali, ó, aqueles tiros? É isso que o osciloscópio está fazendo, está percorrendo. Mas se eu fizer uma amostragem adequada, eu consigo fazer tudo isso se apresentar para mim. Então nesse caso aqui, ó, nós temos os dois canais sendo mostrados e a gente nunca sabe onde um está começando, está muito difícil fazer uma leitura. Como é que a gente pode congelar isso? Todo esse sinal é feito no formato de senoide. Então o trigger basicamente ele fala o seguinte para o aparelho: comece a mostrar o sinal na tela quando um certo sinal de referência atingir a voltagem desejada, por exemplo, 1 volt. Então ele vai falar para mim: comece a mostrar o sinal apenas quando 1 volt for atingido. E não basta isso, eu posso dizer se a derivada é positiva ou se a derivada é negativa, ou seja, eu estou atingindo 1 volt vindo de valores inferiores a ele, é uma derivada positiva. Ou eu estou atingindo 1 volt vindo de valores superiores a ele, descendo 3, 2, 1, é uma derivada negativa. Então esse controle da derivada, ó, tá escrito aqui, ó, é esse slope que está aqui, tá certo? Então aqui tem derivada positiva e derivada negativa, tá certo? E o trigger, quem é esse sinal de referência que eu vou utilizar para fazer o início da amostragem? É uma opção do experimentador. Ele pode ser aqui, ó, trigger source. Qual é a fonte do trigger? Pode ser tanto o canal 1, quanto o canal 2, quanto uma fonte externa que eu viesse plugar aqui, tá certo? E outras opções.
Como a nossa fonte está no canal 1, eu vou utilizar o próprio canal da fonte como referência para fazer o trigger. Então tá aqui, ó. Vou escolher o canal 1, certo? E a outra coisa que nós podemos fazer é aqui, ó, é o nível. Lembra que eu falei que poderia ser 1 volt? Então eu posso colocar valores superiores ou valores inferiores a uma certa referência, tá certo? Então vamos ver aqui se a gente consegue fazer ele parar bonitinho. Tirar o DC dele, pronto. Ground está aqui, ground está ali, pronto, tá aí os dois congeladinhos. Nós escolhemos aqui o canal 1 como fonte do nosso trigger e aqui, ó, é a posição do nível. Então eu estou dizendo para ele, comece a mostrar sempre, ó, quando tiver um certo valor de sinal e pela escolha que nós estamos aqui, esse valor de sinal escolhe a derivada. E com isso ele faz a amostragem dos dois canais e a imagem fica congelada, tá? Eu posso mudar a amplitude dele aqui, posso mudar a amplitude do segundo aqui, sem problema nenhum, tá? O que falta falar aqui agora? Já falamos de trigger, já falamos da controle vertical, já falamos do controle horizontal, né? E já falamos como fazer a leitura do sistema, tá? Esse modo de operação que nós estamos ilustrando para vocês, ele se chama o modo XT, ou seja, as amplitudes estão sendo mostradas para nós em função do tempo. Existe uma outra situação que é o modo XY. O que ele faz? Aí ele vai pegar uma amplitude e vai plotar essa amplitude em função da outra. Por exemplo, em mecânica, a gente tem lá X em função do tempo. E às vezes você tem Y também descrito em função do tempo. Então você pode eliminar a variável tempo e plotar o Y em função de X, que seria a trajetória, né? É exatamente a mesma coisa que ele faz aqui. A tensão 1 está plotada em função do tempo, a tensão 2 está plotada em função do tempo aqui. Se nós escolhermos uma outra configuração, o que ele vai fazer? Vai eliminar a variável tempo e vai plotar V1 em função de V2. E isso nós vamos conseguir aqui, olha lá, tá? Então vejam que eu plotando um em função do outro é essa trajetória que o sistema acaba fazendo, né? Tá? E todo esse detalhe aqui está na apostila para vocês estudarem essa relação, porque o x em função do tempo está na figura 9.5. Esse daqui que é o nosso chamado, e como calcular a diferença de fase que eu já vou ver com vocês, está na figura 9.6. Esse que eu estou mostrando para vocês agora é o da figura de Lissajous, que está a imagem bonitinha para vocês na figura 9.9, tá bom? Vou voltar um pouco para trás para falar isso da diferença de fase. Vamos ver aqui, ó. Então nós temos aqui, neste caso, este sinal de maior amplitude, que é a nossa fonte, e o segundo canal aqui de menor amplitude, que é o que está sendo medido aqui em cima do capacitor ainda. Então vejam, entre o sinal total e o sinal só no capacitor, o máximo da tensão não coincide no tempo. Vocês podem ver que um está deslocado em relação ao outro. Avaliar os valores no máximo não é muito fácil. O que a gente prefere avaliar é quando o sinal corta aqui o eixo X, olha. Então vejam que em função do tempo, a fonte veio aqui, ó, e opa, cortou o zero, tá certo? Passou um tempo depois, aí a tensão em cima do capacitor cortou o zero. Então, a tensão no capacitor está atrasada em relação à tensão total da fonte, porque ela atingiu o zero aqui depois que a fonte o fez. Então isso é uma defasagem, ela está defasada, atrasada, tá? E essa diferença de fase, como que a gente calcula? É o que está aí para vocês, né? Na figura 9.6, tá certo? Então a gente tem aqui, ó, o sinal principal cortou o eixo X aqui, subiu, desceu, cortou o eixo X, voltou, cortou o eixo X novamente. Então isso aqui, ó, deste ponto até esse ponto, é um período total. Deste ponto onde ele corta no Y, o X aqui, perdão, até onde o segundo sinal corta, é a diferença de fase. E através da figura 9.6 vocês vejam aí como calcular essa diferença de fase, tá bom? E a outra forma de calcular a diferença de fase é aquela que está descrita na 9.9, que é fazendo uma figura como essa. Então estudem isso e vejam a figura 9.9 também, tá bom? Isso daqui é uma prática onde o objetivo principal era vocês se familiarizarem com esses equipamentos e utilizarem esses equipamentos ao máximo para estarem prontos para utilizá-los no próximo experimento e nos futuros.
Então, como tarefa para casa, vocês podem procurar várias coisas para fazerem apresentações extras sobre o osciloscópio, tentar nos apresentar como ele funciona inteiramente, como são produzidas essas imagens, mais detalhes sobre o uso de trigger, em que situações a gente poderia pensar em fazer o uso de um trigger externo. Podem ver diferentes aplicações do osciloscópio já, por curiosidade, analógico, que é este caso aqui, mas como funcionaria um osciloscópio digital, que também já tem bastante coisa na internet. E depois, nos próximos experimentos circuito RC e RL, nós vamos fornecer para vocês várias informações sobre como essas amplitudes aqui, estão variando em função do tempo, como que foram calculadas essas diferenças de fase aqui, tá certo? Em função sempre aqui, de variações de frequência, tá? Mas isso é na próxima semana. Por hora, o objetivo principal era aprender e explorar como se utiliza um gerador de funções e como se faz o controle e as leituras utilizando um osciloscópio, independente do circuito que está sendo utilizado nesse momento.